Oi meninas, bem-vindas. Esse é um vídeo sincerão sobre ciúmes, na verdade sincerão sobre quão ciumenta eu sou, porque eu sei que eu passo uma vibe super tranquilona, de boas, mas eu na verdade sou uma pessoa bem ciumenta, e essa é uma conversa que eu tenho toda hora com as minhas amigas, porque elas não veem que de primeira que isso é uma coisa que é uma emoção minha. Então as minhas amigas, quando eu falo que eu sou ciumenta ou que eu demonstro ciúmes ou que eu falo dos meus ciúmes, elas falam: ué, mas não é você que é toda da liberdade? Não é você que é que é que é toda desprendida, desapegada, né? Porque eu tenho, né, essa persona, e é uma conversa que eu tenho muito profundamente o tempo inteiro com as minhas amigas. E aí eu queria trazer aqui pra vocês, porque eu acho que tem reflexões que valem a pena de ser compartilhadas e a gente juntas e processando e elaborando e trazendo novos insights juntas. Ontem eu tava falando essa semana eu liberei no YouTube, no Spotify, a mentoria aberta do Despertar, que é uma mentoria que eu dou para as minhas alunas, mas que eu libero publicamente. E eu tava falando sobre se perder em relacionamentos. E o porquê que a gente se perde em relacionamentos, né? O porquê que isso é tão comum e até natural para muitas mulheres e, né, todas as buscas que a gente tem por trás disso e o custo disso, né? E aí hoje, né, aqui trabalhando, tava refletindo sobre quantas vezes a gente se perde nos relacionamentos, também porque, não só porque a gente tá buscando validação e porque a gente tá buscando pertencimento e porque a gente quer ser amada e a gente quer ser vista, mas o quanto a gente se perde em relacionamentos também porque a gente não sabe reconhecer e gerenciar as nossas emoções. E aí que eu comecei a pensar na questão dos ciúmes, porque eu sou uma pessoa muito ciumenta, né? Eu sinto muito ciúmes. E como é que eu sinto o meu ciúmes? Ele vem com um quê de raiva e, claro, assim, muita sensação de insegurança e a iminência de um abandono, né? Então, eu sou ciumenta não só romanticamente, como eu sou muito ciumenta com amigas também, né? Então, eu sou ciumenta. E eu sei até por que eu sou ciumenta, né? Eu sou uma filha mais velha, então quando eu tinha 3 anos, eu ganhei um irmão, chegou um irmão na minha vida. E gente, isso aqui é 200 milhões de anos de análise, de terapia, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E nem importa muito da onde vem. É que eu tenho uma teoria de onde vem os meus ciúmes, né? E eu sinto que quando chegou esse irmão, e obviamente é um bebê, precisa de mais atenção e tal, eu me senti de lado, né? Então, foi uma primeira experiência de me sentir de lado, né? Então, quando eu tô nas minhas relações com as minhas amigas, por exemplo, e eu, sei lá, combino de fazer alguma coisa e elas desmarcam porque vão fazer alguma coisa com outra pessoa, por exemplo, ou até mesmo eu ligo pra uma amiga e ela tá com outra amiga e não pode falar comigo, eu sinto ciúmes. E por isso que eu digo que eu sou ciumenta, porque é uma emoção que aparece recorrentemente. Muito embora eu acredite que as nossas identidades não sejam fixas e não é que que você me abre e você vai encontrar um órgão ali ciumenta, né? Não é assim. Mas é uma emoção que é frequente de eu sentir. Só que há muito, muito tempo eu comecei a perceber esses ciúmes e não levar esses ciúmes a sério. Porque o que eu aprendi foi, não é porque uma emoção chega que ela precisa tomar decisões pra mim. Porque liberdade é
um dos meus valores principais, que é, né, uma das coisas que a gente conversa muito no programa Despertar, sobre os nossos valores. E os nossos valores que estão conectados à nossa essência, quanto mais a gente vive de acordo com esses valores, mais conectados a gente se sente com a nossa essência, porque são os valores da nossa essência. E liberdade é um valor da minha essência. E aí, pra quem gosta de astrologia, eu sou aquariana, tenho lua em aquário, eu sou aquário, com lua em aquário, ascendente em aquário. Só que a Vênus em peixes, o que quer dizer que eu tenho esse lado romântico. Talvez o ciúme também tenha... Eu não sei, astrologia é só uma curiosidade, eu não sei de astrologia tanto assim, é uma brincadeira. Mas liberdade é super importante pra mim, super, e é por isso que as minhas amigas ficam confusas quando eu falo que eu tenho ciúmes, né? Inclusive com elas, eu falo dos meus ciúmes e eu brinco com meus ciúmes. Então tem uma amiga em particular que a gente tem uma comunicação muito aberta, assim, muito, sabe, escancarada. E eu falo pra ela, né? Tipo, nossa, eu tô com muitos ciúmes que você tá com outra amiga agora. E é uma amizade muito bonita porque cabe falar dessas emoções. E cabe porque eu não trago com isso a agressividade que o meu ciúmes traz. Porque quando o meu ciúmes vem, ele vem com agressividade, ele vem com uma passiva-agressiva, sabe? Ah, então vai lá, fica com a sua amiga. Tipo, na minha cabeça é isso que passa. Só que eu consigo ver isso, porque eu reconheço meus ciúmes no meu corpo. Eu consigo ver ciúmes e falar, não, tipo, não é aqui, sabe? Não é porque teve uma experiência em que eu me senti abandonada e esse medo de ter outra pessoa que é mais especial do que eu, que vai roubar o meu lugar, que eu me sinto ameaçada, né? O ciúmes, ele vem com esse senso de ameaça. Eu falo, não é essa direção que eu quero seguir e não é essa direção que eu quero que os meus relacionamentos sigam, porque eu vejo que se eu seguisse o meu ciúmes, eu ia me perder dentro dos meus relacionamentos sozinha, sabe? Tipo, eu ia ser a causa desse se perder, porque eu entraria no meu ciúmes, eu entraria numa agressividade e a pessoa ficaria reativa e aí eu ia ser uma pessoa pesada e aí, né, a relação ia sofrer com isso. E à medida que eu consigo sentir o meu ciúmes e falar assim, eu tô vendo, esse é o meu ciúmes e tudo bem eu sentir o meu ciúmes, não tem problema eu sentir o meu ciúmes. O problema estaria em eu levar o meu ciúmes, que é essa percepção de que eu vou ser abandonada, de que eu vou ser deixada de lado, que essa falta de confiança na própria relação, se eu deixasse isso tomar conta, aí sim o meu ciúme seria um problema, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito nos ciclos, né? Eu tenho um curso fechado de inteligência emocional, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser saber mais. Que é justamente sobre isso, tipo, a gente pode sentir qualquer coisa, porque nós somos seres humanos, e seres humanos sentem uma cacetada de emoção, a gente sente um monte de emoção, só que nós não somos ensinadas, a gente não é letrada em emoção, né? A gente, desde pequena, é muito ensinada a reprimir as nossas emoções negativas, que eu nem gosto desse nome, mas que são, né, ciúmes, inveja, raiva, ódio, tristeza, que são emoções desconfortáveis, a gente é ensinado a reprimir e não a lidar com isso. E se você não lida, se você não traz, né, tipo, pra superfície, por isso que eu gosto de falar dos meus ciúmes pras pessoas que eu tenho ciúmes, né? E eu falo abertamente, eu tô com ciúmes. E eu também deixo claro, e tudo bem, né? E tudo bem eu ter esses ciúmes, porque esses ciúmes é só uma emoção que eu tô sentindo que tem mais a ver comigo do que com a pessoa, né? Considerando que eu também tô falando de relacionamentos bem saudáveis na minha vida, assim, sabe? Porque eu também sei que existem relacionamentos que existe uma base de falta de confiança muito grande, aí o ciúmes aparece e aí seria uma outra conversa, sabe? Eu tô falando da parte da gente reconhecer as nossas emoções e perceber que elas não precisam tomar conta. Mas o que eu também vejo é que quando eu não falava dos meus ciúmes, quando eu era mais nova, antes, né, do despertar, antes de eu aprender sobre inteligência emocional, aprender a reconhecer as minhas emoções, porque
Isso é uma coisa que eu ensino nos ciclos, a gente se conectar no corpo, tipo, as sensações. Porque quando eu sinto ciúmes, eu sinto, tipo, um aperto no peito aqui, sabe? E vem um medo, tipo assim, quando eu começo a olhar para as minhas emoções com muita honestidade e dar espaço para elas, né? Eu vejo, tipo, vem um medo do abandono, sabe? E aí vem esse tom passivo-agressivo do, então vai lá ficar com aquela pessoa, que é um meio que eu não tô nem aí, que é eu tô muito aí, né? Eu tô muito aí, eu não quero deixar de ser especial, eu não quero perder o meu espaço na sua vida, eu não quero que outra pessoa roube o que é meu, né? Então eu preciso muito perceber isso para voltar essa relação, ela é construída nesse pilar, o meu espaço na vida dessa pessoa é o meu espaço, não tem como outra pessoa pegar. Não tem, o que é meu e o que é do outro é do outro, né? Eu acredito muito que o amor, ele não é limitado, então o fato de eu ter uma amiga não quer dizer que eu não ame a outra amiga, não ame a outra amiga, entende? Dá pra amar muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu valorizo muito a minha liberdade. E não tem como eu valorizar a minha liberdade e não valorizar a liberdade do outro, mas o meu ciúmes, ele não é da liberdade, não. Meu ciúmes é possessivo, né? É meu. Só que na minha visão, que é a versão que eu me sinto mais, né, conectada comigo, assim, embaixo de todos os condicionamentos que eu fui empilhando ao longo da vida, é que eu acredito que o amor, ele flui livremente, ele não tá numa caixa, sabe? Então, amor e liberdade pra mim andam juntos e ciúme não entra nisso. Mas veja bem, não é o ciúme a emoção, é o ciúme agindo, sendo possessivo, trazendo uma comunicação agressiva, não comunicando. E eu decido, à medida que esse ciúmes aparece, a levar ele na leveza. Então eu sinto essa possessividade e eu comunico nas relações em que eu tenho essa confiança e essa abertura. Eu tô com ciúmes de você agora. E porque as minhas amigas sabem, a gente acaba conversando muito sobre isso, elas dão risada, porque vem num tom, né? Ela ciumenta, né? Então, esses dias, uma amiga colocou no Instagram, né? Uma foto com o namorado e escreveu, minha alma gêmea. Aí eu, sua alma gêmea agora. Zoando, né? E ela falou, não precisa ficar com ciúme, você também é minha alma gêmea. E a gente leva na brincadeira. Ela não se sentiu cobrada, pressionada. Porque eu não trago isso, e eu faço um esforço consciente para não trazer isso, porque eu sei do meu valor da liberdade e da importância que as minhas relações têm, da importância da liberdade nas minhas relações. Então, o ciúmes chega, porque ele é uma emoção, e eu acolho as minhas emoções, eu sou um ser humano, eu sinto tudo. Mas, ao reconhecer essas emoções, eu consigo não agir sem pensar através delas, né? Que é que inclusive é o que eu ensino nos ciclos, que a gente percebe a emoção no corpo, a gente faz um mapa emocional, aonde que sente, quais são os pensamentos associados. E eu treino tanto isso que quando aparece eu reconheço rapidinho, eu com ciúmes, né? Tem outras emoções que eu ainda tô conhecendo, mas tem muitas que eu já conheço, porque elas aparecem muito. E essa questão dos ciúmes pra mim tá muito ligada a essa questão do meu irmão chegando e essa primeira experiência. Porque se você for pensar, eu tinha 3 anos quando meu irmão nasceu. Eu não tinha letramento, né, vocabulário pra elaborar todas aquelas emoções. Eu era só uma criancinha nos anos 80 e, tipo, eu digo anos 80 porque tinha aquele contexto, né, recebendo essa ameaça, parecia uma ameaça, né. Eu senti como uma ameaça. Então ficou registrado, né? Só que hoje em dia eu consigo, através do mapa emocional, perceber esses ciúmes chegando e falar, não preciso agir de acordo com esses ciúmes. E a mesma coisa aí, o medo. Quando eu vou fazer um vídeo, às vezes eu tô com medo do que eu vou falar, será que vai dar polêmica, será que não vai dar? E consigo ver o medo chegando. Projetos novos, eu consigo ver esse medo chegando, consigo falar, tô vendo que é o meu medo, tudo bem, eu senti o meu medo, mas o que eu vou fazer é isso. E claro que nem sempre, né, eu também consigo
fazer todo esse exercício, mas é algo que eu pratico, porque quanto mais eu percebo as minhas emoções e aceito que eu tenho, se eu tenho emoções que socialmente não são bonitas, né? Tipo, ninguém gosta, ninguém fala de ciúmes como uma qualidade, porque geralmente ele traz muitas dores de cabeça, né? Mas a verdade é que todo mundo sente ciúmes num grau ou no outro, né? A grande diferença é o que a gente faz com esses ciúmes, né? Então, se eu criasse conflitos com as minhas amigas e gritar... Se eu deixasse o meu ciúmes falar, eu ia gritar, criar um drama na minha vida. E eu não gosto de criar drama na minha vida, desnecessário, né? Já tenho o suficiente. Já vem... A vida por si só já é um grande drama. Então, eu me dedico a não adicionar outros dramas. Então, acaba sendo uma maneira de eu... Deu um negócio aqui no meu celular. Acaba sendo uma maneira de ter mais controle sobre a minha vida, liderar essas emoções, sabe? Elas chegam e eu falo, oi, bem-vinda, né? Oi, ciúmes, e aí? Tá com medinho, né? Tá com medo, mas tá tranquilo, né? Essa relação aqui que você tem é sólida, dá até pra gente brincar. E ele fica lá e essa conversa se flui e não tem impacto profundo, sabe? O meu ciúmes, ele não causa impacto profundo em nenhuma das minhas relações hoje. E uma coisa que eu sempre falo lá dentro dos ciclos é, né? Tipo, a gente pode sentir tudo. O que a gente não pode é fazer tudo. O impacto existe nas nossas ações, não nas nossas emoções. Então é importante que a gente consiga falar, eu tô sentindo isso, nem por isso eu preciso agir de acordo com essa emoção, sabe? Isso foi uma coisa que me libertou muito, né? Falando de liberdade, que eu, no fim, todo esse trabalho que eu faço sobre me conectar comigo e viver de acordo com a minha essência é na busca de viver uma vida livre, né? Tipo, livre dos meus condicionamentos, livre das imposições e livre também do domínio das minhas emoções. Porque as emoções, elas são montanhas russas e são intensas, só que à medida que eu deixo que elas venham e aí eu consigo interpretar, porque isso é outra coisa que eu falo muito nos ciclos, qual que é a mensagem que essa emoção tá trazendo? E quando eu comecei a prestar atenção nisso, qual é a mensagem que o ciúme está me trazendo, eu comecei a perceber que o ciúme estava me trazendo a mensagem de talvez você seja abandonada. Isso é um perigo, sabe? Eu não quero que isso aconteça, eu não quero perder essas amizades. Não quero perder essa pessoa na minha vida. Então eu fico com ciúmes. E aí, porque ele vem com essa mensagem, eu consigo negociar comigo mesma, falar pra parte minha, né? Que também é minha, que também merece amor. Falar, tudo bem, eu tô vendo que você tá com esse medo. E a gente vai enfrentar esse medo. Porque eu também sempre corro o risco de ser abandonada, eu sempre corro o risco de ser rejeitada, eu sempre tô correndo o risco das pessoas que eu amo optarem por passar mais tempo com outras pessoas. E perceber que esse risco existe, que pode ser que isso aconteça e que no fim tudo bem, sabe? Tudo bem, porque o meu valor não tá em uma relação. O meu valor, ele tá em várias coisas. Tá nas minhas relações também, mas também tá em muitas outras coisas, que não depende só de uma relação, sabe? E isso me dá liberdade. Então é sempre um processo de liberdade. Enfim, trouxe essa reflexão pra gente falar de ciúmes, porque sou ciumenta, né? Então já deixar aberto aqui pra você também, se você for seguir outra pessoa, não mentira. Mas é... porque eu acho que é uma coisa que é legal da gente colocar de... Eu acho que é uma coisa importante de você saber, que é que você pode e você vai sentir todo tipo de emoção. E que ok, né? Desde que ela não tome conta das suas decisões e passe a liderar a tua vida, e daí você se desconecta da sua essência porque tem essas emoções tomando conta que estão vindo a partir do medo, né? Porque esse ciúmes, o meu ciúmes, ele vem do medo de eu não ser mais a única, né? Porque teve uma época que eu era a única e eu deixei de ser a única. E aí eu tô falando pra vocês desse negócio do meu irmão e da minha família, assim, da minha história, porque essa foi a primeira experiência. E aí tiveram outras que fortaleceram essa primeira ideia, sabe? Até que eu aprendi, né, a fazer esse mapa emocional, a interpretar as minhas emoções, a ouvir o que elas têm pra me dizer e redirecionar meu comportamento. Então é um processo que eu pratico até hoje, porque eu tenho muitas emoções, a gente tem muitas emoções, né? E a gente não é de pequena ensinada a interpretar, então
Esse é um trabalho que eu vou fazendo, aprendendo e que me fascina muito porque me traz muita liberdade. Enfim, essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até breve, amor. Beijo.